com muita alegria que eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Por favor, Evangelho de João, capítulo 11 e o versículo 20. Rapidamente, enquanto você procura, eu preciso aqui fazer 3 agradecimentos bem rápidos. O primeiro agradecimento vai para a Catedral por ter recebido e inserido toda a minha família na membresia desta igreja. Nós trouxemos a carta em fevereiro e fomos muito bem recebidos. O segundo agradecimento vai para o pastor João, por além de me receber na membresia, me admitiu no colegiado de pastores sob a sua liderança. Viu, pastor? Muito obrigado. Pastora Kátia, este casal tem um trato muito singular com as ovelhas, né? E eu me senti muito bem abraçado aqui. E o terceiro agradecimento, irmãos, vai para o irmão Mel, que é a cantora Sandra Pires, porque foram eles que me indicaram para eu estar pregando aqui hoje. Eu conheci essa família há um tempo atrás, eu fui pregar em uma festividade, eles estavam lá cantando, e ali nasceu a amizade, e o transcurso dos dias vem estreitando esse relacionamento, né? Assim, ele fez uma propaganda um tanto quanto que exagerada. Eu espero que Deus honre a fé dele, né, irmãos? E a minha também, né? Porque é sério, geralmente eu prego para 1/3 do que está aqui, então é um peso a mais. E a minha esposa está ali também, foi ela que quis que eu viesse assim, tudo brilhante. A irmã Késia, aquela morena ali, a mais bonita aqui da igreja, né? A morena mais... Quem encontrou, diga amém. Vamos ao texto da palavra de Deus. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Antes de você fechar a Bíblia e se assentar, eu queria que você olhasse para esse versículo novamente e atentasse para o verbo ouvir aí. Observe que ele está escrito aí no gerúndio. Está escrito ouvindo. Pode ser que na sua Bíblia, alguma outra aí venha divergir, né? Eu sei que a King James traz esse verbo no pretérito perfeito, mas a grande maioria traz ele no gerúndio, escrito ouvindo. E eu queria que você desse uma atençãozinha com carinho para a forma verbal como ele está escrito. Amém? Pode tomar assento. Meus irmãos, o capítulo 11 do Evangelho de João trata exclusivamente da doença, da morte e da ressurreição de Lázaro, milagre operado por Jesus em Betânia. Dos 57 versículos que compõem o capítulo 11, pelo menos 45 são destinados com exclusividade para este assunto, tornando o fato o tema central do capítulo 11 do Evangelho de João. De forma que fica bem complexo você ler um texto deste capítulo e pregar alguma coisa que não seja relacionada ao tema. Todavia, eu vou me atrever aqui a pegar o versículo 20, isoladamente, com muito cuidado, e utilizar os personagens do versículo 20 para formar aqui o arcabouço daquilo que eu vou transmitir esta noite. Geralmente, quando eu vou preparar uma mensagem, eu procuro me prender, irmãos, a algum ponto curioso que a Bíblia está oferecendo e que uma leitura simples e corriqueira talvez não permita que eu visualize. Eu não sei se você observou, mas no versículo 20, aí que você leu, existem 2 mulheres e 2 atitudes distintas. Observe que há uma ênfase no número 2, ainda que subliminarmente. A título de curiosidade, de informação, irmãos, existe um jogo de simbologias nas páginas da Bíblia que envolve o número 2.
Por pelo menos 482 vezes, o número 2 é apresentado na Bíblia, ora revelando concordância, ora revelando contraste. Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz que se 2 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz que se pelo menos 2 pessoas se reunir no nome do Senhor, Jesus fará questão de estar no meio daquela união. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz que é melhor serem 2 do que 1. Mateus capítulo 18, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz que um fato só será confirmado com o depoimento de, no mínimo, 2 pessoas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, diz que uma denúncia contra um presbítero da igreja só pode ser aceita com o depoimento de, no mínimo, 2 testemunhas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11, diz que se 2 dormirem juntos, ambos se aquecerão. Marcos capítulo 6, versículo 7, diz que Jesus reuniu seus 12 discípulos numa primeira comitiva de evangelização e os despediu de 2 em 2. Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesus reuniu agora 70 discípulos numa segunda comitiva de evangelização e os despediu de 2 em 2. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus fala de 2 portas, uma estreita e outra larga. Mateus capítulo 7, versículo 14, Jesus fala de 2 caminhos, um espaçoso e um estreito. Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus fala de 2 árvores, uma que produz um bom fruto e outra que produz um mau fruto. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27, Jesus fala de 2 construtores que construíram 2 casas sobre 2 tipos de alicerces. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Apocalipse capítulo 11, versículo 3, versículo 4 e o versículo 10, trata de 2 testemunhas escatológicas, que são 2 oliveiras, que são 2 candeeiros e que são 2 profetas. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 1, fala de uma dupla de apóstolos, Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, fala de uma outra dupla de apóstolos, Barnabé e Saulo. Gênesis, capítulo 25, versículo 23, fala de 2 nações, 2 povos, no ventre de Rebeca, representado por seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 12 e versículo 13, fala de 2 montes, onde foram proferidas as bênçãos e as maldições. O número 2 ainda é apresentado na Bíblia, revelando antagonismo ou contraste. Por exemplo, a Bíblia fala da luz e fala das trevas, fala do dia e fala da noite, fala do crente, fala do incrédulo, fala de Cristo e fala do maligno, fala da justiça e fala da injustiça, fala da vida e fala da morte, fala da bênção e fala da maldição, fala do rico e fala do pobre, fala da verdade e fala da mentira. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus determinou um tempo para todo o propósito aqui em cima desta terra. O interessante, irmãos, é que este tempo está estabelecido entre 2 extremidades. Eclesiastes vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de rir. A Bíblia que está em suas mãos é dividida em
duas partes. Deus criou o homem um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, mas o seu corpo possui 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, 10 dedos divididos entre 2 polegares, 2 indicadores, 2 médios, 2 anelares e 2 mínimos. Até Jesus se deixa valer da simbologia do número 2. Por exemplo, a história secular é dividida em função de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus foi o único homem que passou pela terra e que era teantrópico, ou seja, tinha 2 naturezas, uma divina e uma humana, aquilo que chamamos de união hipostática. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20 diz que em Cristo residia toda a plenitude de Deus, natureza divina. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, natureza humana. Eu sei que você já ouviu diversas vezes alguém falar da união hipostática de Jesus. Às vezes é até chato, mas é agradável falar de Jesus, é bom falar de Jesus, e eu me sinto na vontade de dizer para você que Jesus, como homem, nasceu de uma virgem, mas como Deus, ele não precisou nascer porque ele é desde a eternidade. Como homem, Jesus teve mãe, como Deus, Jesus tem pai. Como homem, Jesus teve fome. Como Deus, Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Como homem, Jesus teve sede. Como Deus, ele é a água da vida. Como homem, Jesus se tornou servo dos servos. Como Deus, Jesus é o Senhor dos senhores. Como homem, Jesus se tornou súdito de Roma. Como Deus, Jesus é o Rei dos reis. Como homem, Jesus tomou do fruto da videira, mas como Deus, ele é a videira verdadeira. Como homem, Jesus morreu crucificado, mas como Deus, Jesus é a ressurreição e a vida. Como homem, Jesus foi açoitado com varas, como Deus, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Como homem, Jesus foi tentado pelo diabo, como Deus, Jesus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Como homem, Jesus teve as suas vestes rasgadas, mas como Deus, Jesus está vestido com vestes reais, resplandecentes, angelicais e talares, e no seu peito um grande cinturão de ouro. Como homem, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, mas como Deus, ele virá montado num cavalo branco. Como homem, Jesus foi julgado e condenado perante os homens, mas como Deus, Jesus julgará e condenará todos os homens que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Como homem, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, mas como Deus, Jesus tem uma coroa com muitos diademas. Como homem, Jesus teve a mão perfurada no Calvário, mas como Deus, ele coloca na concha da própria mão a água de todo o planeta Terra. Como homem, Jesus teve os pés perfurados no dilacério e vitupério da cruz, mas como Deus, ele tem os pés como latão reluzente que acabara de sair da fornalha, pronto para esmagar a cabeça do diabo. Como homem, Jesus teve o rosto desfigurado lá no Calvário, mas como Deus, Jesus tem o rosto que brilha mais do que o sol na sua mais resplandecente força ao meio-dia. Como homem, Jesus chorou. Como Deus, ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E para encerrar, como homem, ele disse: eu vou para o meu Pai. Mas como Deus, ele também disse: mas um dia eu voltarei para buscá-los, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Só que não acaba aí, irmãos. O número 2 ainda
representa a nossa condição espiritual. Aqui é que eu faço o link com o versículo 20. Mateus capítulo 13, Jesus falou do joio e falou do trigo. Mateus 24, versículo 40 e 41, Jesus disse: estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, Jesus falou de dois servos, um bom e um mau. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, Jesus falou de 10 virgens, divididas em 2 grupos, 5 prudentes e 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículo 32, está escrito que chegará um tempo em que Jesus dará ordem aos seus anjos para que se separem 2 grupos de pessoas, aqueles que representam os bodes à esquerda e aqueles que representam as ovelhas à direita. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Jesus disse que só existem 2 lugares onde o crente deve estar. Jesus disse: quem dera que você fosse fria, ou que você fosse quente. Morno não dá. Tem que haver postura, posição, decisão, até porque a palavra do crente só são 2. Sim, sim. Está muito fraco. Sim, sim. Pronto. O que isso tem a ver com o versículo 20, pastor? Simples. O versículo 20 diz assim, se puder soltar aí no telão, o versículo 20 do capítulo 11, está escrito: ouvindo, pois, Marta, que Jesus... Eu não acredito não, meu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus... Qual era a mensagem que Marta estava ouvindo? Não estou ouvindo não, irmãos. Qual era a mensagem que Marta estava ouvindo? Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha. Ela estava ouvindo o quê? Que Jesus... Pronto. Olha a mensagem que Marta estava ouvindo. Que Jesus vinha. A reação dela: sai ao encontro de Jesus. O que Marta faz? Assenta-se em casa. Eu tenho aqui 2 igrejas. Uma que se destaca ao ouvir a mensagem que Jesus vem, e outra que se assenta em casa. O interessante, irmãos, é que o verbo ouvir está no gerúndio. Gerúndio dá a ideia de continuidade. Ouvi uma vez, ouvi 2 vezes, ouvi 3 vezes e vou ouvindo e não me canso. Não me canso. Por quê? Porque ouvir a mensagem que Jesus vem é melodia para os meus ouvidos. É bálsamo para a minha alma. É refrigério para a minha estrutura espiritual. Era isso que Marta estava ouvindo. Agora o interessante, irmãos. Oh, Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que está difícil falar com esta máscara, mas preste bem atenção, irmão. Eu visualizo em Marta um tipo de igreja que está se extinguindo, que está se acabando. Eu visualizo em Maria, nesse versículo, o estado em que a igreja atual está se acomodando, se entregando. Eu visualizo em Marta uma igreja avivada, que não se preocupa com as demais coisas. Para ela, as demais coisas é secundária. Para ela, o que é primário é a vinda de Jesus. Mas o que eu visualizo nos dias atuais, irmãos, é uma mudança radical na pregação do Evangelho.
Parece, irmãos, que a pregação degringolou. Parece, preste bem atenção nas minhas palavras, parece que deixamos de buscar a mensagem que vem da vertical, através do joelho, para buscarmos a mensagem que vem da horizontal, através do intelecto. Parece, irmãos, parece que deixamos Cristo fora da mensagem. Eu morei em Minas Gerais. O pastor que me presidiu lá, pastor Luiz de Faria, morreu há 3 semanas, com 99 anos de idade. E ele dizia: pregador que vai ministrar uma palavra e não insere Jesus no seu sermão, não é pregador. Quando você for preparar uma mensagem, veja se no seu sermão há espaço para a cruz de Cristo. Se não houver lugar para a cruz de Cristo, jogue o sermão fora, mas fique somente com a cruz. O problema, irmãos, é que nós estamos dando ênfase demais àquilo que não é salutar para a nossa vida espiritual. Filipenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo disse assim: tomem cuidado com 3 tipos de coisa. Número 1, com a circuncisão. Número 2, com os falsos crentes. E número 3, com os cães. Eu achava que os cães seriam os feiticeiros, os macumbeiros e afins. Fui estudar e descobri que os cães eram uma classe de pessoas que ostentavam a alcunha de pregadores itinerantes e que pregavam mensagens em que Cristo ficava excluído e o sermão era pautado em práticas judaizantes. Paulo chamou esse tipo de gente de cães. E observe, irmãos, que não é de se admirar nos dias atuais o que está acontecendo. Porque a mensagem está deixando de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica, o homem no centro. E o que mais está ganhando ênfase é a famigerada ou diabólica teologia do coach, onde não confronta-se a natureza pecaminosa, mas tenta exaltar as suas qualidades. Você tem, você pode, você é, você vai. O crente agora é ousado a exigir de Deus: eu quero de volta o que é meu, me dá, eu quero. Que mensagem é esta? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, Paulo disse: e chegará dias em que os tempos serão trabalhosos, porque surgirão entre vós homens presunçosos, soberbos, gananciosos, ingratos, sem afeto natural, sem amor para com os bons, caluniadores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Paulo disse: destes afastem-se, mas parece, preste bem atenção, não estou dizendo que é, parece que a recomendação de Paulo entra no ouvido e sai no outro. E esse tipo de gente ganha mais ênfase no nosso meio. Por quê? Porque são verdadeiros showmans. Não te confrontam. Deixa você viver, prega aquilo que agrada. Sabe o que foi que o apóstolo Paulo disse? Em 2 Coríntios capítulo 11, ele disse: eu zelo por vocês com o zelo de Deus, porque eu me preocupo em apresentá-los como uma noiva pura e virgem a um marido, a saber, Jesus. Mas tenho medo, porque assim como a serpente enganou Eva lá no Éden, vocês sejam de alguma maneira enganados, porque se alguém vir e pregar outro Jesus, outro evangelho, ou outro espírito além deste que estamos aqui anunciando, com razão sofrereis. Olha o que Paulo disse: com razão sofrereis. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo chega para a igreja de Colossos e diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, então pensai nas coisas que são do alto. Só que olha só,
quando Paulo escreve, dá a entender que Paulo está pressionando a igreja, como se a igreja falasse assim: nós já ressuscitamos sim com Cristo, estamos com Ele, está tudo beleza. Aí Paulo vai e diz assim, ó: ah é? Pois, se você já ressuscitou com Cristo mesmo, então me prova, pensando nas coisas que são do alto, e não nas que são aqui da terra. Nós estamos achando, irmãos, que comunhão com Deus é algo muito simples, como se Deus fosse o nosso empregado e nós os senhores. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Sacrifício, irmãos, requer disposição. Lembra do verbo ouvir? Continuidade, aqui não está parado, está se repetindo, está em movimento. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, porque só assim vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Miqueias 2:10 diz: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Oh, irmão, como eu queria pregar outra coisa, irmãos. Mas algo rasgava minha alma para eu pregar isso. Ainda mais que a primeira vez que eu estou pregando aqui, irmãos, como membro. Agora o interessante, irmãos, é que 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 e 3, Pedro diz assim, olha o interessante. Pedro diz desse jeito: escrevo-vos isto para que vocês se lembrem das palavras que foram ditas pelos profetas, foi anunciada pelo Senhor Jesus e confirmada pelos santos apóstolos, que nos últimos dias surgiriam entre vós escarnecedores e zombariam da vossa fé, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, as coisas permanecem como estão. O que Pedro escreveu aqui era um vaticínio do que iria acontecer nos dias atuais. Eu estive pregando num congresso de senhoras. Quando eu terminei de pregar, entreguei o microfone a quem de direito. A senhora que estava dirigindo o culto disse: alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Porque talvez este seja o último culto. Talvez não haja tempo de dizermos amém e Jesus volte. Quando ela disse Jesus volte, um senhor se levantou no meio da igreja e disse: ei! Que conversa é essa? Eu era menino, criança, e ouvi essa conversa fiada de que Jesus ia voltar. Agora eu estou velho e esse Jesus ainda não voltou. Para com essa conversa fiada. Meus irmãos, já diz o adágio popular: o pior cego não é o que nasce cego, é o que não quer ver. E o pior surdo? É o que não quer. Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha. Aleluias. Nós estamos vivendo um tempo tão catastrófico, irmão, na pregação do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, versículo 4, Paulo vai dizer para Timóteo assim: porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Não é pregadorzinho ralo não, viu, igual este que está aqui não. É doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo desordenado, descontrolado, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Será que está acontecendo? Agora o que eu acho interessante, irmãos, é que Marta está ouvindo. E eu pergunto para você: quanto tempo faz que você ouve uma mensagem falando que Jesus vai voltar?
Marta estava ouvindo. Não era ouviu, era ouvindo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo disse assim, e não me canso, vou terminar agora, de escrever-vos as mesmas coisas. Dá a entender que Paulo estava batendo na mesma tecla. Paulo vai dizer, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, e ele vai dizer, por que ele escreve as mesmas coisas? Ele diz, porque é segurança para vós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Paulo vai dizer assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Observe, irmãos, que Paulo está dizendo, há uma conjunção conclusiva aqui, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas, pronome demonstrativo, esta de próximo. Se fosse hoje, irmão, qual seria o consolo para você? Fica tranquilo, levanta a cabeça, vai dar certo, você tem qualidades, você pode. Mas quais são as palavras que Paulo está dizendo aqui e que se constituem no consolo da igreja? Quais são essas palavras? Paulo inicia o versículo 18 dizendo, portanto, está concluindo, se ele está concluindo é porque ele falou alguma coisa anteriormente. Consolai-vos uns aos outros com estas, ou seja, com o que eu acabei de falar. Quais são essas palavras? Qual é o consolo da igreja? Ele vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a seguir ele vai dizer, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer juntamente com Ele. Digo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque este mesmo Jesus voltará ao som do alarido, da voz de arcanjo e da trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nos ares, ao encontro do Senhor nas nuvens. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha qual é o consolo da igreja. Paulo está dizendo, está doente? Sabe qual é o consolo? Jesus vai voltar. Está desempregado? Sabe qual é o consolo? Jesus vai voltar. Está com crise no casamento? Jesus vai voltar. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que quando Marta ouve que Jesus vem, ela larga tudo, ela para imediatamente e vai ao encontro de Jesus. Maria vai se prender aos afazeres da casa. Meu Deus, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33, Jesus disse, e não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer e quanto que haver de beber, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam, nem tampouco ajuntam em celeiros, todavia vosso Pai Celestial as alimenta. Será que não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e se expandem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, solícitos e preocupados, perguntando o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque estas coisas os gentios procuram. Isso aqui é o versículo 32.
Jesus diz, os gentios procuram. Quem são os gentios na expressão teológica da Bíblia? Gentil é todo aquele que não é judeu. Judeu não era o povo de Deus. Se não era judeu, era gentio. E se não era povo de Deus, então não é. Está me entendendo, não é? Jesus disse, portanto, não andeis ansiosos, solícitos e preocupados, perguntando o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque estas coisas os homens sem Deus procuram. No versículo 33, Jesus encerra, e ele inicia com uma conjunção adversativa, se opondo ao que os gentios, ao que as pessoas sem Deus procuram. Jesus começa dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? 8 horas, se coloca de pé. Posso, pastor? Você concorda comigo? E aqui eu encerro. Eu estava com medo de extrapolar o horário. A minha esposa sabe como é que eu sou. E ela dizia, não extrapola o horário, segura. Por isso que eu estava aqui igual locutor de futebol. Eu encerro agora com isso. Você concorda comigo que no versículo 20 existe uma tipologia de uma igreja avivada e de uma igreja fria? Amém? Ora, se Marta ouve que Jesus vem, ela se alegra, se põe de pé e vai ao encontro de Jesus, e Maria fica sentada, obviamente que temos uma igreja avivada e outra fria. E eu pergunto, que igreja você é? Hã? Sabe não? Pois eu vou te dizer. Se você achar que merece glória a Deus, você vai soltando, tá? Você vai soltando aí, se achar que merece. Se não, eu vou desconfiar de que tipo de igreja você é, tá? Mas número 1, a igreja fria se arrasta. A igreja avivada marcha. A igreja fria é medrosa. A igreja avivada é valente. A igreja fria é estática. A igreja avivada é atuante. A igreja fria olha para baixo. A igreja avivada olha para cima. A igreja fria pratica as obras da carne. A igreja avivada produz o fruto do Espírito. A igreja fria odeia. A igreja avivada ama. A igreja fria reclama e murmura. A igreja avivada ora e espera no Senhor. A igreja fria canta com os lábios, segura essa, Sandra Pires, mas a igreja avivada canta com a alma. A igreja fria vê o céu pelo lado de fora, mas a igreja avivada vê o céu pelo lado de dentro. A igreja fria é ociosa, a igreja avivada é trabalhadora. A igreja fria tem a mão mirrada, a igreja avivada tem a mão aberta e é contribuinte. A igreja fria é letárgica e apática, a igreja avivada é fervorosa e dinâmica. A igreja fria é calada e dormente, a igreja avivada faz barulho espiritual. A igreja fria é desmotivada, a igreja avivada é sempre renovada. A igreja fria espalha, a igreja avivada junta. A igreja fria é sempre conformada, mas a igreja avivada sempre quer mais de Deus. A igreja fria é formalista e vazia, mas a igreja avivada é cheia da glória de Deus. E para encerrar, no dia do arrebatamento, a igreja fria vai ficar, mas a igreja avivada vai. Pastor Herbert.